Lucas 1:47. Diz assim a palavra do Senhor: Então Maria diz: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor, o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Ela falou: o meu Salvador. Amém? Glória a Deus. Quem é mãe de Deus não precisa pedir, né? Ou não tem Salvador, né? Quem é mãe de Deus já está acima de Deus. Então seria um absurdo isso. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço, Senhor, o Senhor dê sabedoria, Senhor, a esse teu servo, para falar, Senhor, segundo a tua vontade, à tua igreja, Senhor, dando o entendimento, a sabedoria, a capacidade, Senhor, para esse teu servo aqui, e o entendimento para a tua santa igreja, Senhor, para nos preparar para o grande dia, o dia do Senhor, o dia que virá, Senhor, nos buscar, para levar para o reino da glória, Senhor, para adorar o teu santo nome, para adorar a tua pessoa, Senhor, no reino da glória, através do Senhor Jesus Cristo, Senhor, sendo conduzidos pelo Espírito Santo, Pai. Eu te agradeço por esse momento na minha vida, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, por isso eu te peço que o Senhor nos abençoe, Senhor, com a tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitos homens se perdem ou se perderam, né? Quantas almas já se perderam adorando criaturas ao invés de adorar o Criador? Nós somos criados para adorar o Criador. Jesus é Criador, por isso nós podemos adorar a Jesus. Amém? Nós adoramos Jesus porque Jesus é Criador. O Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, e o Verbo era Deus. Aí nós vamos saber, nós já falamos várias vezes nesse assunto, que Jesus é quem cria, Jesus é quem traz à existência aquilo que não existe. Por isso nós podemos adorar a Jesus, porque Jesus é filho do Criador, né? Eu costumo dizer, o filho de Deus, né, também é um pequeno Deus. Como assim o filho de um cachorro é um cachorrinho, e o filho de uma vaca é um bezerrinho, o filho de um homem é um hominho, o filho de Deus é Deus. Amém? É logicamente, por isso que ele fala, ó, filho único. Se ele fala único, é porque só há um. Amém? Então só há um. Por isso nós devemos nos preocupar, mas não com a adoração às criaturas. Porque os homens têm o hábito de fazer imagens de madeira, de gesso, de pedra, de pau, e se curvam diante dela. Isso a Bíblia deixa terminantemente que isso é proibido. O Senhor não admite esse tipo de coisa. Então, é muito forte essa pregação hoje, é muito forte essa ideia hoje, e nós lutamos para realmente conduzir as pessoas a adorar o verdadeiro Criador, como responsabilidade, né, para adorar o Criador, para que haja salvação. Amém? Então, o que Maria disse, Ele é meu Salvador. Agora, o que Deus disse? Malaquias 2:6. Eu queria que meus irmãos abrissem um pouquinho para trás aí nas suas Bíblias, né? O que aconteceu lá com o povo? Que o povo foi se perdendo. Aqui em Malaquias 2, nós vamos ver alguns detalhes, né, que fala sobre a desobediência. Como houve desobediência lá, sabemos que existe desobediência em todos os lugares do mundo. Né? Todos os lugares do mundo existe o problema grave, né, da desobediência, que as pessoas querem fazer do jeito delas e não do jeito de Deus. Amém? Em Malaquias 2:16, vai dizer assim: Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: Eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado que ninguém seja infiel à sua mulher. Amém? O que estava? Malaquias, nós sabemos que é ali o penúltimo, né, livro antes. Amém? Nós sabemos aqui que é o último livro, penúltimo, não, o último livro para iniciar o Novo Testamento. Deus ficou aí 400 anos
sem trazer profetas para falar com o povo, porque o povo estava totalmente envolvido em todo quanto é tipo de politicagem, um tipo de coisa, e foi nascendo, foi desenvolvendo o farisaísmo, que eram aqueles homens que sabiam de tudo, que se pronunciavam ser entendidos de tudo, e Deus, até pelo cansaço, Deus os deixa ali e vai colhendo o que dá, vai colhendo dessa videira o que pode, porque está tão envolvido com politicagem que não tem mais o que fazer. Então o Senhor vai colhendo aquilo que serve e o que não serve vai entregando para o inimigo, né? Nós sabemos que é assim. Essa semana eu falei para um homem: olha, Deus é assim, o que é colhido vai para o céu, e o que não é colhido é como se fosse um homem que num barco, uma mulher num barco em alto mar, naquela hora ele cai na água, né? E vem vindo um tubarão lá embaixo. O que não tem Jesus, o que Jesus não vai pegar e levar, o tubarão vai, pegar. Entendeu? E todo mundo sabe quem é o tubarão, né? Que vem vindo pegar, é Satanás. Amém? Mas você, como costuma dizer, falei para um sujeito assim, né? Então você é como se você fosse Satanás para o frango. O frango tem chance? Não. O boi, ele é valente, fortão, tem chance contra você? Não. Ele vai para a panela. Então, assim também é a alma que pecar. Não tem chance contra o inimigo. Amém? Então, aí tinha dois homens assim na porta de um lugar comendo lanche. Um saiu com saiu quente. Quando escutou isso, ele saiu quente, né? Porque ele é adorador de ídolo, assim, é clássico. É que ele tem na casa cheinha de ídolos onde ele adora. Amém? E quando ele ouviu isso, ele falou assim: misericórdia. Assim que ele falou assim: meu Deus, sou quente, sou de perto de mim, meu Deus. Então a Bíblia deixa bem claro: a alma que pecar, a alma que adorar a criatura e não o Criador, está perdido. Amém? Muitos não querem aceitar isso. As famosas: não, eu gosto muito de belas imagens sacras. Amém? O diabo também gosta que você gosta de imagens sacras. Imagens sacras é aqueles caras que fazem coleção de imagens sacras, né? Só que a imagem sacra, vai uma lista lá em São João, lá no Boa Vista tem um lugar lá que só tem coleção de imagens sacras, Tem lá desde 1500, descobriu o Brasil, tem aquela sequência de imagens sacras, 50 imagens, busto de não sei quem, busto de Maria, busto de não sei quem, busto de um padre não sei quem, busto da santa não sei das quantas, tudo quanto é coisa. Mas eu falei assim: mas e a Bíblia? Não tem nem lá, nem com exposição da Bíblia não tem. Não tem Bíblia lá. Tem todas essas coisas, mas não tem Bíblia. Então, o homem está adorando o quê? A criatura. As coisas que ele mesmo criou. Ele criou um objeto e passou a adorar. Deu o nome àquele objeto e passou a adorar. E o Senhor vai dizer, que o quê? Que os homens faziam isso naquele tempo e foram se perdendo. Foram se perdendo por quê? Porque foram desobedecendo. Desobedecendo a Deus. Deus passa 400 anos, aí são acrescentados à Bíblia, da Igreja Romana, 7 livros, que são chamados de apócrifos, porque não tem conteúdo espiritual. São livros que não são considerados espirituais, são considerados escritos por homens, assim como tem tantas igrejas que são criados livros para se fundar uma igreja. O sujeito tem uma ideia, ele pega alguma coisa dessa religião, pega uma coisa de budismo, pega uma coisa de Confúcio, pega uma coisa da religião afro, ele cria uma religião e coloca o nome dela de religião universal, não sei das quantas, ou seja, é o famoso a igreja universal. O que significa isso? Porque a palavra católico também significa universal, também significa universal. Então tem muita gente criando igrejas, com sentido universal. Isso até é uma profecia bíblica. Por quê? Porque a Bíblia diz que o inimigo, ou o iníquo, ele vai assumir o mundo, o falso profeta, através de uma igreja universal. Uma igreja, que
que agrega ou busca agregar todos os conceitos religiosos, todas as ideologias. Essa é a igreja, esse é o projeto que a Bíblia diz em Apocalipse, que vai iniciar esse projeto, essa fusão, ou essa tentativa de fusão de uma igreja universal para comandar, através disso o inimigo vai comandar o mundo. Amém? E a igreja vai sair daqui nesse tempo. O Senhor vai levar a igreja embora nesse tempo de tribulação. Amém? Então nós cremos que o Senhor Jesus, antes que isso venha acontecer, o Senhor Jesus nos tire daqui, para que nós não venhamos a sofrer essa grande tribulação, onde, né, Satanás vai tomar conta, ou a Bíblia diz que ele vai se apossar, né, de alguma coisa, dessa forma com o falso profeta, e vai tentar, e vai dominar o mundo. Amém? Isso com permissão de Deus, porque se Deus fez assim, amém, nós não discutimos isso. Glória a Deus. Mas vamos voltar lá para Malaquias 2:11, que diz assim: os homens, por que os homens passavam a desobedecer? Eles passavam a desobedecer e se perdiam na adoração porque eles casavam com mulheres que adoravam ídolos. E aí, essas mulheres que adoravam ídolos, o que elas faziam? Elas levavam aquela criançada: filho, meu filho querido, então, se adora um ídolo, a criança aprendia a adorar um ídolo. Pronto. Nós observamos isso em Malaquias 2:11, que diz assim, ó. Eu fiz uma análise interessante, bem profunda, sobre o que esse foi o último livro que o Senhor deu antes que venha o Messias. Amém? Malaquias 2:11. E diz assim, ó, a palavra do Senhor: o povo de Judá tem sido infiel a Deus, e o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram uma coisa nojenta. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama, e os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. O que é profanar o templo? É pôr alguma coisa dentro do templo contra a vontade de Deus, ou fazer alguma coisa dentro do templo contra a vontade de Deus. Então o que aconteceu? Nós sabemos que esses homens, esses judeus, esses hebreus, né, casavam com essas mulheres que eram pagãs. O que é pagão? Pagão é quem adora qualquer coisa, adora os deuses pagãos. Casavam com essas mulheres, e essas mulheres levavam para dentro dos templos os seus deuses. E daí Deus se irava com o povo, porque profanavam o templo. Eles colocavam coisas dentro dos templos que Deus não admitia. Por isso que nós hoje não temos nada no templo. É altar, púlpito e cadeira, só.